Estamos começando mais um episódio do Begô Backstage aqui no YouTube e hoje eu tenho a presença de um amigo que eu conheci há pouco tempo, Felipe Salles. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Felipe, me diz uma coisa, você, entre fazer o exercício de gestão de financeiro e todas essas paradas voltadas para mais o setor econômico, o que você faz além disso? Cara, são muitas coisas, né? Então eu tenho uma atividade, né, que é a gestão de serviços financeiros, numa das grandes empresas aí de capital aberto do cenário nacional, mas também dou aula de psicanálise, atendo. Então o meu dia começa cedo e acaba lá no final da noite com bastante atividade. Muita coisa, né? Sim. Meu, só o cargo de ser gestor financeiro já deve dar um... Porque você mexe diretamente em que aspecto dentro das finanças? Na verdade, eu trabalho com serviços financeiros, então são os serviços financeiros na área automotiva, tá? Então a gente trabalha com financiamento, consórcio, seguros, toda a parte que a gente vai chamar de serviços agregados, né? Então a blindagem, as garantias, as assistências, tudo aquilo que efetivamente fideliza o cliente e faz com que ele queira voltar para uma concessionária para aproveitar daquele serviço e eventualmente também comprar novos veículos por conta daquele atendimento e daquilo que foi oferecido para ele naquele momento. Bacana. E eu gravei alguns vídeos seus, inclusive para o seu serviço e tal, né? E eu percebo que você é bem dinâmico. Você fala muito bem. Isso aí é uma coisa sua ou você também estudou para estar diante das câmeras? Na verdade, há muitos anos que eu atuo como professor, né, que eu atuo também com o público, então essa coisa essa desenvoltura, esse dia a dia, ele é natural, né? Mas eu confesso a você que sempre tem o friozinho na barriga, o medo de errar. É importante que tenha, acho que é isso que faz com que você não erre muitas vezes, né? E você já errou muitas vezes? Muitas vezes. Erro diariamente. Tem que errar, né? Tem que errar, é importante que a gente possa ter essa liberdade de aceitar o erro, né? Faz parte da transformação, né? Faz parte da transformação e faz parte do transformado. Mesmo depois que você já se transformou, você continua errando, faz parte da evolução. E o Felipe, como que você chegou nesse mercado? Porque você falou que você faz várias coisas, mas como que você entrou de cabeça nesse segmento hoje que você está? Você está feliz com a sua atividade ou você prefere a outra atividade, que é no caso da psicanálise e tal? Como que você lida com esses dois? Porque são mundos diferentes. Sim, sim. Como você lida com esses dois parâmetros? É legal a tua pergunta. Eu vou responder até citando uma conversa que eu tive com um grande amigo recentemente, onde ele perguntava aonde você quer chegar? Esse era o assunto da mesa, não exatamente para mim, mas para todo mundo que estava naquela mesa, né? E aí eu dizia a ele, né, que eu acho que chegar é muito ambivalente. A gente chegou onde gostaria de chegar no sentido de ter diversas atividades e de fazer coisas que são importantes para o todo. A questão agora é como é que você mantém. Então eu sou muito feliz na atividade que eu tenho, né? Eu acho que a gente tem uma extensão social, porque a gente oferece produtos e serviços que melhoram a vida das pessoas. E também sou muito feliz à frente das minhas turmas dando aula ou nos meus atendimentos, buscando de alguma maneira ser ferramenta para que as pessoas tenham uma saúde mental um pouco melhor, né? Então quando a gente é procurado e tem agenda, o que hoje ainda hoje já é muito escasso, mas quando acontece da gente ter alguma agenda, as pessoas passam e a gente percebe que de certa forma consegue contribuir para aquilo que elas estão buscando. Então eu acho que isso é muito gratificante. E essa gratificação de você poder fazer alguma coisa, ainda que irrisório, perto do tamanho desse mundão, mas alguma coisa para melhorar um pouquinho a vida das pessoas é o melhor que você pode fazer. Muito bacana, né? Quando a gente consegue colaborar um pouquinho que seja com um mundo melhor, né? É isso, exatamente. Eu costumo dizer isso, porque você fala, você não tem que mudar o mundo, tem que mudar o seu mundo ali ao seu redor. Se você conseguir fazer isso, todo mundo fizer, a gente chega num objetivo mais global, né? Exatamente. E eu me lembro que, acho que umas 2, 3 semanas atrás, a gente almoçou junto, lá no Aricanduva, né? E foi engraçado, porque, lembra que na mesa eu falei pra vocês, né?
Eu falei, caraca, eu me surpreendi, porque eu tava almoçando com vocês, e eu falei, cara, vai ser um almoço chato. E aí começou um assunto de Marvel. E você também é apaixonado pelo cinema, pela arte, essas coisas? Sim. Bom, a música está na minha vida desde sempre, mas eu sou pai, e sou pai hoje de um rapaz lindo de 18 anos, e nesse arco de crescimento dele, adolescência, tudo isso, aprendi a gostar daquilo que ele gostava e consegui também fazer com que ele gostasse de algumas coisas que eu gostava. Então, eu na minha infância, eu cresci assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. Então ele acabou gostando, adorando, e ele me ensinou a gostar de Marvel, me ensinou a gostar de uma série de outras coisas. Claro que agora ele já é um homem, né, é um adulto, então ele começa a gostar de coisas que talvez eu não vou acompanhar tanto, mas o futebol, a Marvel e algumas outras coisas, com certeza são assuntos recorrentes em casa quase todos os dias. E as pessoas que estão ali com a gente estão conversando, porque a gente tem talvez o hábito de imaginar que as pessoas elas são sempre tão formais e sempre tão inalcançáveis, e na verdade não é nada disso. Somos todos seres humanos, né, buscando ali, principalmente no almoço, uma forma de relaxar, de ficar tranquilo, né? E foi muito bom almoçar contigo, foi um prazer. Não, o prazer é meu. Vocês são muito bacana. E acontece isso comigo, por exemplo, ao contrário, na verdade, né? Porque como eu sou da área de audiovisual, sou fotógrafo, trabalhando muito nesse departamento criativo, aí quando eu vou de repente, fazer uma palestra de uma coisa, que eu falo sério, os caras falam, "Calma, Né? você fala de outras coisas fora da arte?" Fala de mundo, né? E é o que você falou, a gente tem que estar antenado, né? Sim, Você falou que seu filho tem 18 anos. sim, 18 anos. Você, como psicanalista, com um filho de 18 anos, como você vê esse cenário hoje, que tem uma problemática relativo ao uso, à inserção digital? A gente fala muito, a inserção digital, tem que entrar no mundo digital. Mas hoje está virando uma coisa meio perigosa. Tem muitos crimes cibernéticos, tem muita gente que está morrendo por conta muito adolescente, jovem, que está morrendo, que está se movendo com coisas ligadas a essa tecnologia. Então, como que você vê esse cenário hoje do jovem ligado 24 horas por dia na internet? Bom, na verdade são 3 aspectos, né? O aspecto da psicanálise, ele vai olhar que o excesso da tecnologia, o excesso desse second life, desse mundo paralelo, ele é a fuga. Então é um sintoma. Então quando você vê teu filho o tempo todo, ou um tempo muito exagerado, e o exagerado é relativo, o exagerado é subjetivo. O exagerado para mim pode ser 2 horas, para você pode ser 30 minutos e para o outro pode ser 10 horas. Mas os pais sempre sabem. Então, se esse tempo for exagerado, é importante entender aonde é que não tá bom na vida real, porque tem uma fuga ali. E é um mundo gostoso, é um mundo onde não tem responsabilidade, é um mundo onde não tem dor, é um mundo onde eu consigo acessar e assistir e interagir com aquilo que eu quero. Então, a psicanálise vai ver sempre como um mundo paralelo, que é um sintoma, né? Nós vamos ter também o lado do processo físico. Né? Nós, enquanto biologia, não somos preparados para tantos kbytes, tantas horas por dia. Então isso vai ter, e já tem, todo um impacto na evolução física do ser humano, né? Na parte cerebral, na parte visual, até mesmo na parte auditiva, dependendo de quanto que você ouve alto no teu fone de ouvido. Né? E por fim tem a parte tecnológica, essa geração, e aí a gente já está falando de uma parte de antropologia, que eu também gosto bastante, também dou aula disso, mas aí a gente já está falando de um lugar onde nós temos que nos acostumar, porque é um mundo novo, o mundo da inteligência artificial, o mundo onde a gente resolve tudo sem ir no banco, o mundo onde a gente consegue comprar as coisas sem ter que sair de casa. Então isso vai trazer, entendo eu, né, a médio prazo e a longo prazo, uma diminuição das interações humanas. E eu acho que isso já está fadado a acontecer. E nós vamos precisar nos acostumarmos, né, com esse novo momento que a humanidade vai viver, com certeza. Isso deve influenciar em natalidade, isso deve influenciar numa série de outras questões. Eu vi um comentário que o cara, não lembro agora onde que eu vi, que eu vejo muita coisa,
Mas o cara falou assim que até no futuro, talvez, a estatura diminua. Porque os jovens hoje estão dormindo menos por conta do uso, né? Então, depois, dormindo menos, eles vão crescer menos e no futuro isso pode, que você falou da antropologia, é mais ou menos isso que pode acontecer no futuro, né? Sim. Muito louco isso. Né? Sim, você pode... Na verdade, o que a gente já tem, né? O corpo físico, né, obviamente, ele passa por evoluções. E as evoluções, elas nada mais são do que as adaptações ao mundo em que eu vivo. Sim. Então, hoje nós já temos, você já vê pais com filhos menores, então são situações que nós vamos passar, né? Isso é inevitável. Então isso já vem acontecendo. Por outro lado, é importante também que a gente consiga trabalhar valores, né? O caráter que é construído, né? Na psicanálise a gente vai dizer que o caráter ele é uma construção. Nós não escolhemos, é aquilo que está à nossa volta e que acaba nos construindo. Mas com tanto poder de criação nas mãos, eu acho que o importante é que os pais e as famílias possam trabalhar muito essa decisão do que fazer para esses novos adultos do futuro, né? Então o que você pode fazer com tanta coisa que você tem na mão? Porque hoje você pode fazer um vídeo trocando a fala da pessoa e comprometendo ela e fazendo tanta coisa. Então eu acho que cada vez mais são importantes os valores, né, das famílias. Eu acho que isso é fundamental. Seja qual for a tua etnia, a tua crença, a tua fé, é importante que você consiga passar ela. Eu acho que isso é muito importante. Ou seja, independente do tempo, a base vai ser sempre a família. A família. Porque quando a gente nasce, a gente começa a aprender a falar, começa a aprender a andar, é a base, né? É a base, é a base. Sempre vai ser a base. Sempre vai ser a base. Muito bom essa fala sua, hein? Bacana demais, bem produtivo. E Felipe, você já teve algum aluno, alguém que já te procurou por conta desse tipo de problema? Sim, sim. Bom... Tem algum caso específico para contar? Cara, são diversos casos. A gente pega casos de quase todo tipo, né? Ainda mais ao longo de 15 anos aí nessa trajetória. Então são casos de toda sorte. Acho que a gente pode falar de casos onde a pessoa ela não se sente validada ou ela não se sente amada. Só que isso não quer dizer que ela não seja amada. Quer dizer que ela não interpreta que é amada. E a gente vai falar muito do fortalecimento do ego, que é esse amadurecimento, né, de você entender que eu posso te proporcionar algo através da minha leitura do universo. E talvez isso seja o meu melhor. Só que para você pode ser que não funcione dessa maneira, porque você precisa de algo que faça com que você compreenda. Então, eu vejo isso de duas maneiras. No universo corporativo, eu hoje tenho diretos comigo na casa de 130 colaboradores. E eu sempre costumo dizer para os líderes das minhas equipes que a responsabilidade da comunicação ser assertiva e ser clara é da liderança. A responsabilidade é sempre do líder. Eu preciso fazer com que você entenda e eu não posso tratar você como eu trato o outro, como eu trato a outra, como eu trato o outro. Cada um tem a sua maneira de ser acessado, né? Já enquanto pessoa física, ser humano, inserido numa sociedade, eu preciso fortalecer o meu ego porque sou eu que preciso entender e aprender a lidar com a massa. Porque a massa dificilmente vai conseguir, dificilmente eu vou conseguir mudar a massa. Né? Então eu entendo que isso tem duas mãos, a mão do lado corporativo e a mão do lado da pessoa física inserida na sociedade. Que bacana, hein? Sim. E você acaba meio que fazendo uma terapia que todo mundo está ao seu redor também, né? Acaba acontecendo. Né? Eu não diria terapia. Você olha com esses olhos, quando você observa um colaborador, você fala, nossa, preciso conversar com esse cara. Tem isso ou não? Tem. Só que eu costumo dizer que a gente não é psicanalista o tempo todo. A atenção é muito grande. Analisar alguém o tempo todo, analisar alguém demanda técnica, demanda foco, demanda entrar num personagem, por assim dizer, que ele não está disponível 24 horas por dia, porque é muito cansativo. Mas alguns conceitos você leva para tudo. Né? Então, o conceito, tem um conceito muito legal que é o sujeito do suposto saber, né? Que a gente vai dizer o seguinte, que no âmbito profissional,
o teu colaborador, o teu liderado, ele sempre vai entender que você tem todas as respostas. Então, ele vai buscar em você esse sujeito do suposto saber. Da mesma maneira que um analisando, que são os nossos pacientes, né, na clínica da psicanálise, eles também entendem que nós temos todas as respostas para dar. E a verdade é que talvez em nenhum dos dois lugares nós temos as respostas. Só que nós temos que ter sempre a disponibilidade de buscar junto com eles e de tentar ajudá-los a organizar. Então eu entendo que existe uma similaridade, porém, na vida profissional, no dia a dia corporativo, existem algumas diferenças que você tem que exercer. O líder, ele não pode de maneira nenhuma ser um psicanalista, porque ele tem diversos ângulos para olhar, inclusive o da empresa. Então, ele precisa ser justo, ele precisa ser assertivo, ele pode ser doce ou um pouco mais direto, um pouco mais... mas ele tem que ser sempre respeitoso, né? E, obviamente, o analista também. Porém, o foco do analista está sempre na organização das ideias do seu paciente, do seu analisando. E o foco da liderança, ele está sempre em ajustar o modelo, o método, o formato, em prol daquilo que a empresa busca, dos orçamentos, dos budgets, das metas de modo geral, né? Que legal, hein? E você dá aula, né? Sim, dou aula de psicanálise. Em algum lugar específico, alguma escola? A escola é sua? Sim, Particular? não. Como que é? É uma escola, aliás, mandar um grande beijo para a Fran, que é a nossa diretora da escola lá, uma grande amiga, inclusive, e uma pessoa que eu levo assim, para a vida, porque me ajudou demais. Porque antes de falar da escola, eu acho que é legal falar como que eu entro na psicanálise, Legal. né? Meu filho, com 3 anos de idade, ele resolve que ele não quer mais ir para a escola. E aí... Desculpa, qual é o nome dele? Henrique. Aliás, um beijão pro Henrique também. E aí... Meu xará, hein? E ele é um cara fantástico. Só que com 3 anos ele decidiu que ele não queria ir pra escola mais. Então eu levava ele pra escola e ele começava a chorar. E aí a mãe dele, ela fala o seguinte, vamos levar ele então num psicólogo, num psicanalista? Eu falei, não sei, será que precisa? Né? Então olha só, né? Aí a gente resolveu que ia levar e levou. E aí, com 4 sessões, ele entrava na escola tranquilamente, que ele não dava nem tchau. Só que aí, a gente começou lá com a Fran, no Núcleo de Estudos da Mente, na época era em São Caetano do Sul, hoje está em Santo André, e aí a Fran me chamou e falou, pai, o filho tá liberado, mas o pai precisa vir fazer terapia, a mãe também. E aí começamos, e eu me apaixonei pela psicanálise. Sim. Então eu me apaixonei pela psicanálise, me ajudou na vida de modo geral, na vida profissional, me ajudou a crescer profissionalmente, me ajudou a crescer como líder, como liderado também, porque nós sempre temos o nosso líder, né, em todas as posições, né, e o nosso líder principalmente é o nosso cliente. Então a leitura do cliente, a leitura do nosso cliente interno, a leitura dos nossos colaboradores, como lidar com as pessoas, como fazer com que elas entendam o que você quer passar sem se exceder e ao mesmo tempo sem ofendê-las, direta ou indiretamente. Então isso tudo me ajudou muito e me ajudou também na vida pessoal, a conseguir criar de uma maneira um pouco mais equilibrada meu filho, a aceitar também os erros que eu cometi, porque a gente sempre comete erros enquanto pai. Você dá demais, você projeta as suas culpas, você faz muito ou faz pouco em algum momento, você interpreta os traumas deles de uma maneira que talvez não seja a melhor maneira, e isso todos nós, pais e mães, fazemos. Sim. Só que eu acho que a psicanálise ela te ensina a levar tudo isso com mais leveza. Então aquela coisa, nossa, será que eu agi certo com meu filho? Não sei se eu agi certo no momento A ou no momento B, mas com certeza naquele momento eu dei o meu melhor. Sim. Então aquilo alivia muito e a organização de todas essas ideias faz com que você consiga seguir de uma maneira mais leve e mais feliz, né? Nossa, que bacana, hein? Sim. Eu vou te falar que eu descobri que eu sou TDAH porque foi identificado no meu filho mais velho e a escola chamou e aí aconteceu exatamente isso. Fomos para um núcleo de várias especialistas e acabaram detectando que era genético, né, por conta de mim. E é importante isso, né, esse olhar que tem do que o pai faz
Porque a gente voltou naquele assunto do digital, né? Acontece muito isso. O cara, o próprio pai, às vezes, tá ali querendo cobrar uma coisa que ele não dá exemplo, né? Sim. E quando você falou muito sobre liderança, eu lembrei, porque eu sou ex-militar, né? E no quartel a gente falava assim, as palavras convencem e o exemplo arrasta. Que é que a gente falava de líder, né? Tipo, você quer ser o líder, você tem que dar um exemplo, né? Sim. E nessa sua andança toda aí, que eu tô entrando no seu ecossistema, né? Que legal. Felipe, que é o psicanalista. Me diz uma coisa. No mundo hoje, pode ser que seja só a visão minha, nem seja do mundo, seja só eu mesmo que penso assim. Mas quando fala dos especialistas da mente, todo mundo não, eu já penso, tudo psicólogo. Ah, psicólogo. E na verdade não. Tem as particularidades, né, de cada área. Me diz qual que é a diferença, me diz qual que é a diferença do psicanalista, o psiquiatra e o psicólogo. Se tiver mais um outro aí, eu não sei se tem mais um psi alguma coisa, mas só para eu entender melhor isso. Legal. Bom, o psicanalista, ele vai olhar, primeiro ele não medica, tá? Ele não dá remédio. Ele faz um curso onde ele aprende a conhecer um pouco mais sobre todo o processo de desenho do inconsciente e os mecanismos do inconsciente. Então ele vai analisar desde os seus processos da primeira infância e para quê? Para entender tudo que se passa e todas as suas questões de hoje. Então tudo que você tem de questões do momento atual, a gente vai buscar respostas e te ajudar a partir da organização da infância para a vida adulta, né? O psicólogo, ele tem um módulo também de psicanálise no curso de psicologia, mas é um módulo menor e ele acaba cuidando de diversas outras atividades. Então você vê psicólogo na área de RH, você vê psicólogo trabalhando com diversas outras questões que não apenas o cuidado da mente, né? E o psiquiatra, ele é o médico dos processos psíquicos que pode receitar remédios. Então, eu tô com depressão, por exemplo, né? Obviamente que não sou eu que laudo se eu tô com depressão ou não. Eu vou ao médico para saber, ou eu vou ao psicólogo, ou eu vou ao psicanalista. Esse médico é o psiquiatra, tá? E nós tivemos aí grandes psicanalistas que também foram psiquiatras. E eu acho que o grande ganho de tudo isso é que cada uma dessas atividades ela pode atender a um tipo diferente de perfil. Então tem aquela pessoa que ela realmente não gosta, não quer se abrir, não quer trabalhar suas questões em processos terapêuticos, então ela vai direto ao psiquiatra, ele vai receitar um remédio, ele vai entender, e com muita responsabilidade ele vai tentar ajudá-la, né? Aí tem a parte do psicólogo, que vai trabalhar muito mais o comportamental e tudo aquilo, e tem o psicanalista que vai buscar a tua ferida lá do comecinho da vida para entender o que acontece hoje. Entendi perfeitamente. Agora eu já sei que eu preciso. Ô Felipe, muito legal. E fora o business, né? Fora essa área de sua atuação como professor, fora a gestão financeira, você faz o que mais? Porque eu sei que eu já sei. Eu já sei o que você faz, só que a gente tem que, né, cultivar. Qual que é? Cara, seu hobby fora... Quando você está à vontade, o que você faz? Eu gosto muito, muito de música. Então, obviamente, não é a única coisa que eu faço. Eu adoro séries de TV, gosto de ficar em casa, gosto de ficar brincando com o cachorro, amo estar com os meus amigos, tomando alguma coisa e tal, mas algo que me acompanhou em algum momento da vida foi o grande companheiro também, foi a música. Né? Então, eu me apaixono, assim, pelo samba de raiz, com 12, 13 anos, conheço uma turma, quando eu venho do Ipiranga, mudo para Santo André, e ali eu conheço uma turma, né, que era, um deles até hoje é um dos meus grandes amigos, que é o Ednilson Oliveira, um cara sensacional e um dos grandes nomes da educação física e que nós temos aí no cenário nacional, mas crescemos juntos com
com uma infância bastante restrita, mas também muito feliz, por conta da música, Sim. por conta dessa possibilidade de conhecermos tudo isso. Tivemos a sorte de conhecer uma família, que era a família do Elton e do Samuel, e eles eram filhos do Beto Madrugada e do Diamante, que era um dos cavaquinistas da Vai Vai. E aí a gente acabou se envolvendo com tudo isso. Ali eu aprendi a tocar primeiro instrumentos de percussão, depois eu fui estudar canto, e aí me formei em canto, e nesse arco também estudei violão, e aí me apaixonei pela parte de harmonia, pela parte das cordas, mas eu sempre procurei manter aquela simplicidade do samba, que é o que me encanta mais. Então eu escuto de tudo, eu escuto o hip hop, eu escuto o funk, eu escuto o sertanejo, eu escuto o R&B, eu escuto tudo. Que legal. Mas o que eu gosto, o que me chama atenção, aquilo que se eu tiver numa roda com algum Sim. instrumento eu vou estar cantarolando ali, é samba. É o samba, né? Não tem jeito. Não tem jeito. O samba, quando entra na veia, né? Você falou que estudou canto. Sim. Se formou em canto. Sim. Que legal. E o violão? Se formou também em violão ou não? O violão eu estudei bastante, mas fiz muito tempo de aula particular com o Ivo, que era um cara também ali do ABC, um grande violonista, e fazia banda para praticamente todos os grandes grupos de samba e tal. E ele me ensinou muito, ele me ensinou a gostar de boa música, a ouvir coisa boa, a entender um pouquinho, claro, ter a humildade de aceitar todo tipo de gosto musical também, de respeitar isso tudo, essa coisa da inclusão, né? De repente eu não tenho tanta afinidade com determinado estilo de música, mas eu entendo um pouquinho como é que faz, eu aprendo a tocar, eu gosto, eu me interesso, eu posso respeitar. Né? Então eu aprendi dessa maneira, mas o canto foi o que eu realmente fui estudar. Então você é um cantor, e aí é o seguinte, você já chegou a montar alguma banda, algum grupo, já tocou à noite? Já. Antes de você responder, quantos anos você tem? 41. 41 anos. Sim. Tá. Só para entender se a gente está na mesma fase. Cara, sim, eu tive grupo de música, de samba, foi super importante até mesmo para a minha construção como homem mesmo, dentro do âmbito social, porque a música ela é extremamente comunitária, né? Ela é extremamente compartilhada e compartilhável, né? Então, você está ali numa roda de amigos, ou você está num palco e as pessoas estão cantando, e aquilo tudo traz uma necessidade de ter uma sensibilidade também. Então, tudo isso para mim foi muito importante. Depois, um pouco mais à frente, eu tive grupo de samba até o final da minha adolescência, depois entrei de cabeça nesse mundo corporativo e comecei a vender consórcio, depois fui fazer gestão de equipes, e depois assumi outras atividades, depois seguros, e depois realmente a parte toda de gestão de serviços financeiros. E aí eu tive que deixar a música como Sim. mesmo um hobby. Mas claro, sempre estudei, sempre gostei. E aí, quando meu filho fez, se não me engano, 8 anos, 9 anos, eu gravei um CD que foi motivado por uma música que eu fiz para ele. Então, essa música tem até postada e tal, ela chama Filho, e é uma música que eu fiz para ele, foi um bilhete, eu gravei ali, escrevi, almoçando, comecei a escrever, e aí aquilo deu uma música e acabei depois gravando outras 4 músicas autorais. Então foi um EP, na verdade, na época de 5 músicas, e aquilo foi sensacional, porque foi uma experiência muito legal de estúdio, de gravação, onde eu também gravei alguns instrumentos e estava ali com outros músicos, então isso foi muito bom. Depois gravei mais 2 DVDs, que foram DVDs 100% ao vivo também. Um foi num aniversário meu, se não me engano, em 2015, e outro depois em 2019. Então foram aí as 3 experiências mais profissionais na música após todo aquele arco de grupos que eu tive. Fizemos banda para muita gente, na época já fazem agora 22, 23 anos, mas
Na época chegamos a tocar com Jorge Aragão, com Arlindo Cruz, Olha que bacana. um monte de gente legal que vinha pra cá, mas não vinha com a banda. Então a gente fazia banda pra Sim. eles. E aí depois eu continuei, tivemos um arco também com a turma do Samba da Vela, onde eles participaram desse meu primeiro DVD, o Chapinha da Vela, aliás, um abração aí pro Chapinha, que um grande parceiro, né? E então foi um pouco disso, assim, que eu fiz até agora, e a música continua acompanhando. Não posso ver um instrumento parado que eu gosto, né? Legal. E é um hobby muito bom, dá uma desestressada Não, mas eu legal. vou falar, eu sempre fui conectado com a música, desde pequeno. Eu montei grupo também no passado e, nossa, mas eu não cheguei a estudar que nem você. Eu sempre fui aprendendo ali com os moleques e tal. Mas é muito bom, né? Música, Muito bom. samba, música de qualidade, enfim. Música Sim, é uma coisa que eu falo, nossa, é uma coisa que tranquiliza a alma, né? É uma com coisa certeza. muito bacana, né? E você falou que você escreveu, então você é compositor também, né? Eu acho que eu mais fui do que sou. Tá. Hoje eu não, faz E alguns você anos. passou alguma música pra alguém ou não? Alguém Não. regravou música sua? Não. Ah, tá. Tive uma música que foi Meu Recado, que tocou em rádio durante um tempo até e tal, Ah, que legal. mas eu não dei essa vazão toda, porque eu sempre estive muito mais ligado com o business mesmo, com Sim, o universo sim. corporativo, mas acho que fica sendo um dos sonhos não realizados, mas que tá tudo bem, porque tudo acho que é bem. sobre isso mesmo, né? Sim. E dá pra achar ou não? Se vasculhar a internet, acha ou não? Essas músicas? Acha. Tem um canal do Vou YouTube procurar. lá. Que legal. Isso. Tá como o Felipe Sali mesmo. Felipe Sali Oficial, é um canal do YouTube. Tem também uma página no Instagram, que são de coisas que eu legal, fiz ali, alguns registros. Fizemos aí, na pandemia, também uma live. Mas vou falar uma coisa. Por que você não volta a tocar? Esse Pô, momento... 41 anos, pô. Esse O momento... Cartola começou com 65 a gravar. É verdade. Bom, mas Cartola, né? Não posso nem me comparar. Mas o fato é que hoje a gente não tem tanto tempo para isso, Sim. né? A gente está aí numa empreitada muito forte, com uma empresa, foi a primeira empresa do ramo automotivo a abrir capital, né, no Brasil, na história. É um grupo muito grande, que é o Grupo Automob, né? Então isso, a gente investe bastante tempo e bastante amor nesse projeto, porque a gente sabe que esse é um movimento do mercado nacional que vai ficar para toda a história, né? E também tem a psicanálise, que acaba sendo, além de uma paixão, mas também uma responsabilidade. É algo que você pode fazer pelo mundo, e nem é uma questão de financeiro, não, é uma questão de você poder entregar alguma coisa para o universo, que eu costumo brincar que se você consegue ser ferramenta de auxílio para ajudar uma pessoa a melhorar um pouco o seu estado emocional, a sua questão até mesmo socioemocional, essa pessoa vai fazer isso por muitas outras pessoas. Né? Então é uma forma de ajudar, é uma extensão social, como eu falei ali atrás. E aí a música acaba ficando um pouquinho ali mais de lado, fica na roda de amigos, fica... Mas ela tá lá, ela existe. E não deixa de acontecer, né? Exatamente. Acontece do mesmo jeito, né? É isso. Acho que quando a pessoa tá conectada com a música, tanto faz se ela tá tocando sozinha no quarto, tá com a roda de amigos, porque é aquele amor pela música de ouvir, né? Eu pelo menos sou assim, eu preciso pegar o cavaco sozinho. Eu nem sou um tocador, tipo, mas eu fizer uns acordes do cavaquinho sozinho, assim, pra mim, é como se estivesse fazendo um show. Sim. É uma coisa que eu gosto mesmo. Eu acho que é uma terapia, hein? É uma terapia. Bom, tem terapia musical. Tem terapia musical, né? Então, a terapia, ela não é uma linguagem, né? Ela é um conceito. Então, pode ser através da música também, com certeza. Talvez seja pra mim, então, uma terapia, hein? Por que não? Eu faço tiroterapia, acredita? Sério? Que legal. Eu vou lá de vez em quando, é uma coisa que dá uma equilibrada. Sério, que legal. E existe isso mesmo. E eu vou lá, tiro e tal. Parece que formata o sistema. Mó louco isso, né? Ô, Felipe, bom demais. Você falou sobre o mercado automobilístico, é sensacional. Vou dar só um pedacinho de uma experiência minha, por exemplo, porque a pandemia foi em 2020. E aí tudo parou, tudo fechou, né? E aí a minha empresa só sobreviveu com business, por quê? Porque eu atendia, né, o grupo. E aí fazia as fotos seminovas.
Então a minha equipe inteira estava trabalhando, todos os vendedores estavam em casa. E a gente estava indo para o showroom. Olha só. Porque abriu a oficina, lembra que abriu a Sim. oficina, mas não abriu o showroom. E aí a minha equipe fazia o quê? Ia pro showroom, fotografava tudo, acendia a luz lá, tudo vazio, aquela coisa de pandemia. Fotografava tudo, a gente editava as fotos, mandava e os vendedores em casa continuavam vendendo. Então não parou de vender. Eu falei, cara, esse mercado é sensacional. Sim. E, tipo, foi bom pra mim, entendeu? Foi bom pra gente, não só pra mim, né? Pra minha equipe inteira. Então, parafraseando o que você falou, que é um mercado realmente que... Como que você vê, por exemplo, com a chegada dos carros elétricos, e como que tá essa transição? Existe já essa transição? Existe, já começa a acontecer todo o impacto dos elétricos no mercado automotivo, é natural que aconteça. Eu falei automobilístico, é automotivo. Automobilístico, automotivo. Mas qual que é o certo? É automotivo. Eu entendo que podemos tratar das duas maneiras, Tá bom, não tem beleza. problema nenhum. E eu acredito que o impacto será cada vez maior, do elétrico, do híbrido, é uma realidade, já não é mais só uma tendência, né? Bom, parabéns também pelo trabalho que vocês fizeram lá na pandemia, porque com certeza vocês conseguiram se reinventar, como tantas áreas precisaram se reinventar, né? Nem todo mundo conseguiu fazer isso, muita gente passou por dificuldades enormes naquele momento, né? Aquele momento da pandemia foi um momento em que eu também sofri com a pandemia, também fiquei internado e tal, mas também foi um momento em que eu assumi uma nova área. Então, para mim, foi transformacional de qualquer jeito. Tá? E é o que você falou, as pessoas acabavam tendo que entender como é que eu vou vender carro se eu não posso abrir a concessionária. Então, eu vou ter que tirar foto, eu vou ter que fazer... E é um trabalho sensacional, talvez tivesse que ser mais valorizado ainda, né, no nosso país, como é em tantos outros países. Né? Então, acho que é parabenizar aí a todo mundo essa área aí do audiovisual de modo geral, né? Eu acho que é isso. E como faz a diferença. Muito legal o teu depoimento, porque mostra como não é só a gente vê os pontos negativos do que foi a pandemia, mas também como as pessoas puderam se reinventar e puderam se desafiar, né? Exatamente. Felipe, a gente está chegando ao final do nosso vida. canal. É muito legal, né? Eu te falei que a hora passa rápido. É verdade. Passa rápido. Mas antes de finalizar, eu quero que você venda o seu peixe. Ah, meu Deus. Então eu quero que você fale como faz para te encontrar como professor, onde você dá aula, onde te acha, onde o canal do YouTube das músicas, onde encontra o Felipe. Pode falar diretamente para essa câmera aqui, se tem algum projeto específico, por exemplo, que você quer aprender, enfim. Vende seu peixe para aquela câmera ali. Ah, legal. Bom, então vamos lá, né? Acho que tem bastante coisa para falar, né? O meu Instagram do psicanalista é o psicanalista Felipe Rafael. Então, para quem quiser interagir por lá, para quem tiver dúvida, para quem quiser conhecer um pouquinho de conteúdos ali, então fique à vontade, será um prazer aí receber o contato de vocês, né? Eu dou aula no Núcleo de Estudos da Mente. O Núcleo de Estudos da Mente é uma escola de psicanálise, efetivamente, muito tradicional, na cidade de Santo André, fica ali no bairro Campestre, na divisa com São Caetano do Sul. A escola também está de portas abertas para recebê-los, tá? E com certeza vai ter ali um desconto especial para quem falar que conheceu através do canal aqui, né, desse vídeo, desse podcast. E também gostaria de trazer, né, um pouco sobre essa satisfação de participar desse movimento tão forte, né, que a Automob está fazendo no universo automotivo no Brasil, abrindo capital, hoje detentor aí de 32 bandeiras em leves, também tendo pesados, e trazendo uma série de produtos e serviços inovadores, realmente mudando aí o mercado da mobilidade no nosso país, levando para patamares evolutivos ainda maiores, como nós temos em outros países, né, em outras praças. E também, né, agradecer a você aí, Vilela, Tamo junto, eu que pelo agradeço. papo, pela oportunidade, sempre tão atencioso, super profissional, tá? É um cara que
tem aí estado com a gente em vários trabalhos feitos aí por essa São Paulo, esse Brasilzão afora aí, e dizer que fiquei muito feliz em participar, foi um prazer. Que bom que você gostou. E, cara, parece que foram 10 minutos de conversa, o que é bem legal, né? Muito legal. Sim. Mas antes de finalizar, eu vou, Felipe Romão, traz esse cavaco pra gente aí, por favor. O cara é cantor, não pode sair daqui sem dar uma palhinha, né? Ah, meu Deus do céu. Recentemente teve até faleceu, né, o Bira Presidente. Sim, essa semana que passou, né? Sim. Então vamos fazer um show Tem que Continuar? Pode ser. Bira Presidente, que fundador do Cacique de Ramos, né? Sim. Que é talvez aí um dos maiores ícones da nossa música popular brasileira, mas com certeza sendo do nosso samba, sem dúvida nenhuma, e integrante do Fundo de Quintal também, né? Olha o que eu faço com o Felipe, ele chega aqui para falar de um monte de coisa, aí o cara vai ter que cantar, sem aquecer, sem nada, é isso. Por isso que é Begô Backstage. Já aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios, fica com a gente e curte esse som aqui, ó. Bom, vamos lá então, né? Se o teu choro já não toca, meu bandolim diz que minha voz sufoca. Teu violão, afrouxaram-se as cordas, e assim desafina. E pobre das rimas na nossa canção. Hoje somos folhas mortas, metais em surdina, fechada a cortina, vazio o salão. Eu que vacilei aqui. Não, sem Se problema. os duetos não... Que os solos perderam a emoção, se acabou o gás. Pra cantar o mais simples refrão, se a gente nota que uma só nota já nos esgota, o show perde a razão. Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar, e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. La 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 la. O show tem que continuar. Você é louco. Bom demais. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Satisfação, viu? Satisfação é minha.